Glórias a Deus, nós estamos nessa manhã, mais uma manhã de domingo para a glória do Senhor Jesus, uma manhã especial de Páscoa. Eu quero convidar você a estar conosco também nessa live, recebendo a palavra de Deus, cantando e adorando ao Senhor nesta manhã. Um momento de alegria, de relembrarmos a ressurreição de Jesus. Quero ler com você um texto especial em Colossenses capítulo 3. Eu quero que você abra a tua palavra, abra a Bíblia nessa manhã. Colossenses capítulo 3, o versículo de número 1, que diz assim: portanto, se fomos ressuscitados juntamente com Cristo, buscamos agora as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado, e pense também nas coisas lá de cima, onde Cristo vive. O apóstolo Paulo chama a atenção dos cristãos para termos o pensamento e a vida ligada juntamente com Cristo. Ele está sentado à direita de Deus, e lá deve ser nossos pensamentos, o nosso maior foco, a nossa maior energia. E nós sabemos que Jesus Cristo está vivo, a nossa esperança está nele. Nós sabemos que o mundo passa assim como toda a corrupção passa, mas aquele que está em Cristo Jesus vive e viverá para sempre. É uma manhã de celebração de vida, é uma manhã de alegria. Então nós vamos orar agora, cantar louvores, ouvir a palavra de Deus com alegria e com júbilo na nossa fé. Feche seus olhos aí agora, você que está aí agora, ouvindo essa live, feche seus olhos nesse momento. Se possível, fique de pé. Fique de pé agora, você, sua família, dê as mãos, vamos orar ao Senhor nessa manhã, agradecendo pela ressurreição, pela fé, pela esperança que nós temos em Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós sabemos, ó Pai, que naquela manhã, ó Pai, aquela tumba não pôde segurar, meu Deus, a morte não pôde detê-lo, ó Deus. O Senhor está vivo e vive para sempre, ó Pai, está no nosso coração. Pai, continua abençoando, Senhor, as famílias que estão, meu Pai, em casa, toda a igreja, todo o corpo do Senhor, continuando fortalecendo a fé dos nossos irmãos nessa manhã, ó Pai. Deus, que a nossa alegria possa voltar, assim como os discípulos, assim como as Marias que foram lá e viram que o corpo de Jesus já não estava mais lá, assim como o Senhor trouxe alegria e ressurreição, sabendo que a morte já não pôde detê-lo mais, ó Pai. Nosso coração nessa manhã, Pai, se alegre mais uma vez, para a glória do seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Olá, irmãos, graça e paz. Quero te convidar nesse momento a, juntamente conosco aqui, louvarmos ao Senhor. Reúna a sua família, vamos todos juntos cantar. E eu quero, antes de cantar, ler apenas um versículo aqui da carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo de número 15, versículo 17, onde ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E essa canção que nós vamos cantar agora declara exatamente isso. Porque o nosso Senhor, porque o nosso Redentor vive, nós podemos crer, nós podemos ter esperança no amanhã. Vamos cantar juntos? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos juntos cantar mais uma vez o refrão. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! A nossa vida está nas mãos do nosso Senhor, do nosso Jesus, do nosso Salvador, porque Ele vive e nós podemos ter esperança, nós podemos crer no amanhã. Quero te convidar nesse momento a colocar diante do Senhor a sua vida com gratidão, reconhecendo que o nosso Senhor, que o nosso Salvador ressuscitou e que nós alcançamos nele a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia. Eu quero te convidar a cantar essa canção, onde nós colocaremos o nosso coração quebrantado, humilde na presença do nosso Deus. Amém? Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, que tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, que tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir
por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, e tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe o teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Pois hoje eu preciso do teu amor. Nessa manhã, Pai, nós pedimos chuva de perdão, chuva de graça sobre nós, Pai. E nós sabemos que nós podemos, nessa manhã, ser perdoados por Ti. Porque o Senhor, naquela cruz, deu a sua vida por nós. Porque o Senhor se sacrificou. Porque o Senhor voluntariamente abriu mão da sua glória para se fazer homem, para sofrer naquela cruz, para levar naquela cruz os nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos ter vida, Pai. Nós queremos colocar diante do Senhor nessa manhã a nossa vida, Pai. Colocar diante do Senhor nossas famílias. Nessa manhã que é especial, nessa manhã, Pai, em que nós te glorificamos. Nessa manhã em que Tu és exaltado, porque Tu fostes para a cruz, Tu morrestes naquela cruz, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Isso nos traz esperança da vida eterna. Isso traz esperança para o nosso coração de que um dia estaremos contigo, Pai, juntos celebrando a Páscoa com o Senhor, assentados à mesa com o Senhor. Nessa manhã renova a nossa esperança. Nessa manhã traz sobre a Tua igreja o Teu perdão, a Tua graça, a Tua misericórdia. Em nome de Jesus aqui nós oramos. Amém e amém. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nesse mesmo espírito de adoração, eu quero te convidar, nesse momento, a você se levantar, curvar a tua cabeça, dê as mãos aos seus familiares, e juntos nós vamos interceder pela nossa nação, pelas famílias, pela saúde, pela economia do nosso país, para que o Senhor entre mesmo com providência, para que o Senhor possa mesmo transformar esse caos em bênção em nossas vidas. Amém? Feche os teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, pelo livramento, pela saúde, Pai.
Mas nesse momento, Senhor, nós, como famílias, como filhos do Senhor, nós colocamos, Pai, a nossa nação, os presidentes, os ministros, Pai, para que o Senhor possa dar sabedoria a eles, Pai, para que possa, Senhor, conduzir, Pai, essa nação, esse momento, Pai, tão difícil, Pai, que não só o Brasil, mas todas as nações estão passando, Pai. Que o Senhor dê sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos, Pai, aqueles que estão enfermos nesse momento, nos hospitais, Pai, para que o Senhor possa tocar na saúde deles, Papai, em nome de Jesus. Pai amado, nós colocamos as famílias, Senhor, as famílias, Pai, que o Senhor possa mesmo derramar da Tua graça, do Teu favor sobre cada família, Papai amado. Ó Deus, somos gratos a Ti, Senhor, somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor tem renovado sobre nós as Tuas misericórdias, Papai. Deus Santo, Deus maravilhoso, nesse momento, Pai, nesse momento agora, Pai, que estaremos ouvindo a Tua palavra, Pai, que o Senhor possa mesmo preparar os corações, os ouvidos, Pai, para que essa semente, Pai, ela possa cair mesmo, Senhor, e ela possa produzir frutos, Pai, frutos para a adoração, frutos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, nós Te agradecemos, Pai, por tudo mesmo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Uma feliz Páscoa a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando, assistindo esta live. E se você está sendo abençoado, à noite, logo mais às 19 horas, no YouTube, tem este culto, esta pregação, e você pode indicar para alguém assistir. Talvez você não tenha ouvido falar sobre como começou a Páscoa, mesmo porque em nossos tempos nós temos poucos referenciais de tradição passada de pai para filho. E o que vale hoje é o que a mídia vende, e nós temos a ideia de que a Páscoa tem a ver com chocolate e com coelho. Mas como nasceu a Páscoa? Você sabe como começou a ser celebrada a Páscoa? Por que Deus deu esta ordem de que a Páscoa passasse a ser celebrada, não só pelos judeus da Velha Aliança, mas como pelos cristãos na Nova Aliança? Então vamos pensar nisso. O que a Páscoa tem a ver conosco? O que a Páscoa tem a ver com a salvação? Eu peço para que você abra e deixe aberta aí na sua casa a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. O capítulo é longo, eu não vou lê-lo todo na totalidade, mas ao longo da pregação nós vamos ler algumas partes desse capítulo. Para que você tenha uma ideia, o povo de Israel, os hebreus, ficaram escravizados no Egito por 430 anos. Egito, na língua hebraica, era um apelido que era dado, que significava estreiteza ou aperto, e tinha muito a ver com a realidade, porque o Egito era o aperto para os hebreus. Você já imaginou você saber que está sendo escravo e continuará escravo, e seus filhos serão escravos, e os netos serão escravos, e os netos dos netos serão escravos? Assim era aquele povo sem esperança de liberdade, de ter a própria vida, de ter a própria terra, de ter o próprio trabalho, apenas escravos. Então, eles apelidaram aquele lugar de aperto, de estreiteza. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Deus lembra do gemido do povo, do seu povo no Egito, e vem em salvação, e vem para libertá-los. E começa toda a negociação entre Moisés e Faraó, entre Arão, Moisés e os governantes do Egito, e Deus intervém com as 10 pragas. Lembrando a você, cada uma das pragas trouxe um arraso, tanto na saúde como na economia do Egito, para que Deus mostrasse o seu poder e libertasse o seu povo.
Primeiro, as águas do Nilo se transformaram em sangue, depois a praga das rãs, depois a praga dos piolhos, depois a praga das moscas, depois a praga das pestes nos animais, depois a praga das úlceras, depois a praga da chuva de pedras, depois os gafanhotos, depois as trevas. E aí então tem uma 10ª praga que Deus diz, antes que ela venha sobre o Egito, eu vou tirar o meu povo daqui, que era a praga da morte dos primogênitos de cada família do Egito. Os hebreus provam, junto com os egípcios, 9 das pragas, mas a 10ª não. A 10ª tinha a ver com morte ou vida, tudo ou nada. E Deus diz, eu vou tirar o meu povo antes. E aí Deus diz, eu vou promover um ritual para que vocês nunca esqueçam de que foram salvos da morte e da escravidão e tirados para uma nova vida. E Deus diz que mandaria, numa determinada noite da 10ª praga, soltaria o anjo da morte pelas casas dos egípcios. Em outro versículo, Deus diz que ele mesmo o faria. Portanto, não é algo que fugia ao controle de Deus, como muitos pensam que tudo aquilo que foge tudo aquilo que é ruim para o ser humano é que está fugindo ao controle de Deus. Coitado, Deus perdeu o controle. Não, Deus está no comando de todas as coisas. E Deus estava no comando das 10 pragas e também da 10ª. E a palavra de Deus diz que o próprio Deus passou e tirou o primogênito dos egípcios. Mas para que isso não acontecesse com os hebreus, Deus disse, vocês vão ficar preparados, porque a qualquer momento vocês vão sair da terra do Egito. Então, fiquem prontos, façam pão sem fermento, para não precisar esperar para a massa levedar e já fiquem prontos, cingidos, quer dizer, com as túnicas amarradas, para qualquer momento sair do Egito. Fiquem prontos, com o cajado na mão, preparem todas as coisas, cada família separa o melhor do que tem dos cordeiros, o melhor cordeiro vai ser oferecido em sacrifício, o sangue do cordeiro vai ser colocado aspergido, pintado no umbral da porta de cada família dos hebreus. O anjo da morte vai passar e a casa que tiver o sangue do cordeiro, nessa ele não entrará. Dessa ele não tomará nenhum o seu primogênito. Também a carne do cordeiro vocês vão comer, cada família comerá. E também as vísceras do cordeiro, as pernas do cordeiro, a cabeça do cordeiro, todo o cordeiro será comido pela família. E nada poderá sobrar. E se uma família for pequena demais para um cordeiro, que se chame outra família, mas que não se sobre nada. E aí, a qualquer momento, eu darei a ordem, diz Deus, e vocês vão sair do Egito depois de terem celebrado a Páscoa. Outro detalhe, Deus diz assim, e esse vai ser o primeiro mês. Montam um calendário e vai ser o primeiro mês. 14 dias do primeiro mês, mês de Nissan, e a partir desse calendário vocês vão celebrar sempre a Páscoa. 4 dias depois da separação do cordeiro ao sacrifício da Páscoa, por geração em geração. É interessante que isso vem dos judeus para os cristãos. Aí os cristãos esquecem do verdadeiro significado da Páscoa, e aí entra a história do coelhinho e do chocolate. Mas eu quero trazer você a esse tempo em que a Páscoa foi instituída e que ponte ela faz com a nossa salvação. Pois bem,
capítulo 12 de Êxodo nos traz algumas informações especialmente importantes para que a gente entenda a história da nossa salvação em Cristo a partir da Páscoa. A Páscoa é a pré-figura, é o tipo daquilo que seria a realidade, é a imagem daquilo que seria a realidade da salvação em Cristo através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Algumas figuras aparecem aqui nesse texto e eu quero trazê-las ao Novo Testamento, quero trazê-las à nossa vida, quero trazê-las ao nosso viver como cristãos e principalmente trazê-las à comparação com a salvação através de Cristo. A primeira figura, a do Salvador oferecido por Deus. Nos versículos 3 a 6, nós encontramos a seguinte recomendação. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer, e por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Pois bem, aqui nós encontramos a primeira figura, a figura do cordeiro. E quando vamos para o Novo Testamento, nós encontramos João Batista, quando Jesus está vindo para o batismo, ele olha naquela fila de pessoas ali no Jordão para o ritual de purificação, a pregação de arrependimento, e ele vê Jesus, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é chamado pela primeira vez de o Cordeiro. Também ele veio para nos libertar, para nos salvar, da mesma forma que o Cordeiro e o sangue do Cordeiro naquela primeira Páscoa veio para libertar e salvar pessoas da morte, da passagem do anjo da morte. E eu quero dizer que todos nós estamos sem Cristo, estaríamos sem Cristo condenados à morte eterna. Não a morte física apenas, por ela todos havemos de passar, mas me refiro à morte espiritual. E quando o Cordeiro de Deus é oferecido em resgate, quando ele é oferecido a figura, como foi a figura da Páscoa, então nós temos aí a salvação em Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, que Paulo se refere lá em 1 Coríntios capítulo 5. Algumas características da nossa salvação no Cordeiro de Cristo. Algumas características estão também neste capítulo. Veja bem, a salvação, em primeiro lugar, ela alcança famílias, não somente indivíduos também, mas famílias. Os projetos de Deus era para as famílias desde o início. Ele usa famílias como sementes para os seus projetos. E quando ele institui a Páscoa, quando ele institui a obra da salvação, da mesma forma, ele diz: reúnam-se as famílias. Um para cada família, um cordeiro para cada família, a obra salvífica para as famílias, a aliança de Deus com as famílias. Deus sempre envolveu famílias nos seus projetos. Foi assim com Adão e Eva, o mundo começa, a criação, a administração do nosso planeta. Também, quando as coisas foram mal e Deus precisou refazer este mundo, repaginar, ele chama uma família para isso, a família de Noé. Depois, quando começam os patriarcas, a revelação de Deus através das gerações,
ele chama Abraão e a sua família. Para nascer Jesus, uma família. As igrejas na Ásia Menor nasciam entre famílias, nas casas. Nós, os cristãos reformados, temos a chamada teologia da aliança, onde a família participa, os filhos participam do batismo e da ceia do Senhor, por causa da aliança de Deus com as famílias. Outra característica, a salvação precisa ser compartilhada. Ela é compartilhada. Versículo 4, a Bíblia diz, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo. É a ideia de, se você tiver alimento espiritual a mais, você precisa repartir, compartilhar isso com o próximo. Isso está falando da missão evangelizadora, está falando de você e eu levarmos Cristo àqueles que não têm, levar o Cordeiro de Deus àqueles que não conhecem a salvação, para que eles também sejam salvos da morte eterna. Fomos alcançados para alcançar, fomos salvos para anunciar, recebemos graça de Deus para repartirmos graça, recebemos misericórdia para compartilharmos misericórdia, recebemos o Evangelho de Cristo, as boas novas, não para guardarmos, mas para falarmos dessas boas novas que transformaram as nossas vidas, que transformaram a mim e a você. Eu tenho, por vezes, estado em contato com pessoas que gostam muito de evangelizar, mas alguém que nunca me foge à memória é um advogado que, em todas as ocasiões, quando alguém chega para lhe colocar causas, e são causas difíceis, causas que lá no centro-oeste brasileiro eles dizem precisa de um advogado pesado para lutar com este banco ou com esta financiadora, algo em torno de milhões que envolvem fazendas, gado, etc. E esse é um dos advogados peso pesado. E qualquer pessoa que chega para colocar-lhe a causa, ele diz, primeiro nós vamos conversar com o advogado dos advogados. E aí ele começa a falar de como Deus transformou a sua vida. E como Jesus pode transformar a vida daquele cliente que está ali à sua frente. E quando se dão por conta, já estão orando, colocando diante de Deus, e ele tem tido sucesso no seu trabalho, e eu atribuo isso não à sua esperteza ou inteligência, mas ao fato dele repartir o Cordeiro de Deus com aqueles que precisam da salvação. Mas também, outra característica, a salvação é perfeita. Veja o versículo 5, diz que o cordeiro será sem defeito. O povo devia escolher um cordeiro perfeito que simbolizasse a perfeição de Deus para dar conta de, com o perfeito, tocar o perfeito nos céus. Deus só aceita a perfeição. E aqui há algo que eu preciso dizer para você. O Cordeiro de Deus é perfeito. Eu e você somos imperfeitos. E na nossa imperfeição nós seríamos sempre rejeitados por Deus. Mas quando Jesus Cristo é oferecido na cruz do Calvário, está ali toda a vida de um Cordeiro perfeito, satisfazendo a perfeição do Pai, satisfazendo a justiça de Deus. E onde está a nossa injustiça, somos preenchidos com a justiça de Cristo. Onde estão as nossas imperfeições, somos preenchidos com a perfeição de Cristo e oferecidos a Deus como perfeitos. A isto a Bíblia chama de justificação em Cristo. Quando somos justificados, é a perfeição de Cristo sendo apresentada ao Pai, como se fosse nossa. Que mistério! Mas é uma realidade.
Cristo se fazendo morte para que nós tivéssemos vida, ele oferecendo a sua perfeição. E é por isso que em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19, Pedro diz que nós somos comprados pelo sangue de Cristo, o Cordeiro sem defeito e sem mácula. Não tinha defeito nenhum, ainda mais, não tinha manchinha nenhuma, mácula nenhuma, o Cordeiro perfeito, para a salvação perfeita de seres imperfeitos como nós. A salvação também, outra característica, é expiatória. Versículo 6, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Escute isso, o cordeiro era separado 4 dias antes, ou 3 dias e meio antes da morte, da imolação. A família escolhia o cordeiro e deixava o cordeiro guardado, escolhido para o dia do sacrifício. Dali 3 dias e meio o sacrifício. Isso é interessante também na vida de Cristo. Jesus entra em Jerusalém 3 dias e meio antes da sua morte. Ali estava o cordeiro sendo separado. Ele vai ao Calvário no dia em que as famílias imolavam os seus cordeiros. Exatamente no 14º dia do mês, lá estava Jesus indo para o Calvário. Havia uma lei de Deus dizendo: a alma que pecar, esta morrerá. Mas para que todos os pecadores, em inferência a todos nós, não morrêssemos, Deus prepara o Cordeiro perfeito para o sacrifício perfeito, com o sangue perfeito, que seria para os pecados de toda a humanidade, inclusive os que serão praticados ainda contra Deus. O sacrifício de Cristo vem e não somente aplaca a ira de Deus, mas trata o pecado da humanidade e trata a relação do homem pecador com o seu Deus perfeito. Ali estava o sacrifício perfeito pela humanidade. E interessante, da mesma forma que o cordeiro pascal era oferecido aos olhos da congregação, da mesma forma foi Cristo oferecido aos olhos das nações. Ali no Gólgota estava Cristo sendo oferecido entre o céu e a terra para todos aqueles que estavam ali em razão da festa da Páscoa, verem o Cordeiro de Deus, Cristo, como também os soldados romanos que estavam ali, ou talvez alguns estrangeiros que por ali passavam, e o nome de Cristo, o Rei dos Judeus, foi colocado em 3 línguas, para que todos pudessem ler. E nisso há também uma interpretação muito lógica. Jesus foi oferecido aos olhos de toda a humanidade. O que mais é impressionante no Evangelho é que o Evangelho transpôs culturas que nenhum outro ensino conseguiu fazer, nenhuma outra religião conseguiu fazer. O mesmo Evangelho que nós pregamos aqui no Brasil é pregado no continente africano, é pregado na Europa. O mesmo Evangelho de Cristo que salva é pregado na Ásia. O mesmo Evangelho de Cristo que salva é pregado nas Filipinas, é pregado no Polo Norte, no Polo Sul, é pregado em qualquer canto desta terra, é pregado em lugares onde a cultura é totalmente diferente do que é a nossa cultura e que jamais as pessoas teriam a inserção de algo da cultura dos judeus de 2000 anos atrás e que, pasmem, não foi divulgada por filósofos, mas por pescadores, por homens do campo, semi-analfabetos ou iletrados. Esse é o Evangelho. Ele chegou misteriosamente a todos os corações.
e todo o ajuntamento da congregação o imolará. Mas também a salvação é libertadora e purificadora. Veja comigo o versículo 7. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, Deus falando, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Jesus nos salva e nos purifica. O seu sangue é purificador. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário, tem esse poder, que não ficou apenas naquele tempo, 2000 e poucos anos atrás, mas ele serve para hoje purificar os pecados nossos e de toda a humanidade, os nossos pecados e os pecados daqueles que nos rodeiam, os nossos pecados e os pecados daqueles que um dia ainda hão de entregar a sua vida a Jesus. É o valor do sangue de Jesus, é o símbolo da aliança, uma aliança de sangue, uma aliança de vida entre Deus e o homem. E é por isso que Mateus, no seu Evangelho, capítulo 26, diz que é o sangue da nova aliança. Mas também a salvação é completa. Versículo 9. E aqui eu quero me ater a uma curiosidade. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Jesus nos salva e conclui a obra da salvação. Jesus nos salva e também nos santifica. Ele nos salva e também nos dá maturidade. Ele nos salva e também nos prepara para a caminhada com Deus. Por isso que Paulo, o apóstolo, diz: aquele que em vós começou a boa obra, há de concluí-la até o dia de Cristo. Pois bem, isso tem a ver com a caminhada cristã, o discipulado, o tornar-se cada vez mais parecido com Cristo. Nós somos chamados a nos alimentar de todo o Cordeiro. Não somente o sangue que salva, mas também partes do Cordeiro que nos dão a vida. Por exemplo, a cabeça do Cordeiro tem a ver com o raciocínio cristão, a sabedoria, o intelecto diferenciado que cristãos têm a partir do seu encontro com Jesus. Quando nos alimentamos da cabeça de Cristo, passamos a pensar como Cristo. 1 Coríntios 2,16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Alimentar-se da cabeça do Cordeiro significa ter a mente renovada. Romanos 12:1. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Isso não significa que o cristão vai ter um QI diferenciado, maior. Não. A questão é a cosmovisão do mundo que passamos a ter. Os conceitos diferentes sobre vida, sobre sucesso, sobre esperteza, que deixamos de ter e colocamos outros conceitos. É a mente de Cristo. É a cosmovisão sobre a educação, sobre cidadania. Esses tempos estava eu com um irmão cristão, crente, saindo do mercado, e o mercado cheio e todos os carrinhos quase sendo usados, isso antes da quarentena, e eu observei que ele ficou olhando. Eu coloquei as coisas no carro, fechei o carro e fui levar o carrinho longe, onde estavam os demais carrinhos. E depois ele perguntou por que não deixou ali naquele canto. Eu falei, não, porque alguém vai precisar do carrinho e o carrinho vai estar lá naquele lugar. Sabe por quê?
Parecem coisas pequenas, mas é a ideia de cidadania. Você saber que alguém precisa de algo que você está colocando em qualquer lugar, mas alguém vai precisar. Então o cristão vai ter essa ideia, é a mente de Cristo, é a cabeça de Cristo, de não estacionar nas vagas reservadas ao idoso, ao portador de deficiências, de situações especiais. Uma visão diferenciada de educação para a vida. Algum tempo atrás, um dos jovens da igreja recebeu o certificado honroso de melhor aluno do seu curso na faculdade. E eu lembro de um testemunho que ele deu logo que ele estava começando a faculdade, que ele disse que alguns amigos que só copiavam os trabalhos e que colavam nas provas, estavam começando a ver nele um diferencial. E começaram a dizer, nós queremos ser como você. Isso é cosmovisão, é a mente de Cristo. E agora, não sendo tendencioso, mas nós, os presbiterianos, desde a época de João Calvino, já temos o apelido no meio cristão, lá desde o século XVI, de o povo que serve a Deus com o raciocínio, a cabeça de Cristo. Somos também chamados a nos alimentar das pernas do Cordeiro. O que elas significam é o ir onde o Cordeiro vai, é o não ir onde o Cordeiro não vai, é o seguir as pisadas de Cristo. E Pedro, novamente, na sua primeira epístola, diz, no capítulo 2, versículo 21, portanto, para isto foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, falando da salvação, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. E aí o discipulado e a obra de santificação. Beth Carson, escritora norte-americana, diz que, infelizmente, ela, escrevendo sobre isso, uma situação tragicômica, ela conta a experiência de um irmão da igreja que estava preparando uma lição para a escola dominical. E o título da lição é As Marcas de um Verdadeiro Cristão. Ele preparou a lição e pediu para que o filho ouvisse a lição no sábado à noite, que ele iria trazer no domingo de manhã. E ele começou a ler todos os seus preparos sobre as marcas de um cristão verdadeiro. E o filhinho ouviu, e no final o filho disse, papai, eu acho que ao longo da minha vida eu nunca vi um cristão verdadeiro. E a cara do pai caiu. Todos nós precisamos seguir os passos do Cordeiro. Veja bem, falar sobre Jesus é mais fácil, mas ser como ele é mais difícil. Tê-lo no coração é mais difícil. É isso que precisamos cultivar, os passos do Cordeiro. Foi o escritor Klaus Winden que disse, cada crente deve ser um exemplar de Cristo. As pessoas precisam ler o Evangelho de Cristo em nós, as pernas do Cordeiro, mas também outra parte do Cordeiro. Somos chamados a nos alimentar da fressura do Cordeiro. O que isso quer dizer? As vísceras, tais como coração, rins, pulmões do Cordeiro. Isso tem a ver com sentimentos íntimos da nossa vida, da nossa alma para com Deus, para com as coisas de Deus. E nós podemos ter uma embalagem cristã sem ter o conteúdo cristão. E é por isso que na primeira Páscoa, lá estava a orientação. Comam a fressura do Cordeiro, comam as vísceras do Cordeiro. Isso tem a ver com intimidade de Cristo. E Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Há uma diferença entre conhecer Jesus e conhecer sobre Jesus. Você pode conhecer sobre Jesus lendo, informando-se, assistindo bons documentários e filmes, mas eu e você precisamos conhecer Jesus, viver Jesus, a intimidade com Jesus. E talvez a diferença entre conhecer Jesus e viver Jesus, as fressuras do Cordeiro, a fressura do Cordeiro,
está na mesma diferença entre um fã e um adorador. O fã é aquele que sabe tudo sobre o seu artista. O dia do nascimento, a hora do nascimento, sua comida preferida, sua cor preferida, sua roupa, as viagens que faz, os dilemas que sofre, mas não tem intimidade. Com Cristo nós temos intimidade. Ele aceita, e essa é a diferença do adorador. Nós precisamos ter essa intimidade com Jesus como George Miller teve, por exemplo. Ele era chamado de o príncipe dos intercessores. Seu amigo missionário Hudson Taylor dizia que quando George Miller abaixava-se, ajoelhava-se para orar, o céu se levantava e ficava em silêncio. O adorador, o intercessor, aquele que tem intimidade com Deus. Mas também eu quero lhe chamar a atenção para uma segunda figura, a provisão de Deus para a vida. Se temos a figura da salvação com o Cordeiro, temos também na Páscoa a figura da provisão. Versículo 10, nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Deus dizendo, vocês vão se alimentar do Cordeiro, mas não guardem nada para depois. Porque depois eu me encarrego de prover. Eu vou dar a providência. Quando olhamos os dias tão difíceis, e justamente na Páscoa, quem diria que na Páscoa nós estaríamos pregando num culto online? Quem diria que na Páscoa nós estaríamos sem poder sair de casa? Quem diria que na Páscoa nós não teríamos aquele culto musical maravilhoso à noite para adorarmos a Deus e celebrarmos o Cristo ressurreto? Mas em tudo isso, Deus está dizendo, pode deixar, eu estou provendo. Não precisa se preocupar com o Cordeiro para amanhã. Eu tenho tudo preparado. Depender da provisão de Deus. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Tudo que você tentar acumular para depois, em termos de ansiedade, em termos de preocupação, virá destruir a sua vida e a sua fé. Dependa de Deus, mesmo nos momentos difíceis, e principalmente neles, devemos depender de Deus. Terceira figura que aparece na Páscoa é a santidade de Deus refletida em comunidade. Versículos 15 a 20. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia, nenhuma obra fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Pão asmo era o pão sem fermento. Ele ficava mais ou menos como uma massa de pizza e bem crocante. Esse era o pão sem fermento, que até hoje os judeus e árabes comem nesta época. Era exclusivo para a Páscoa. Fermento era símbolo de contaminação. Por isso os pães asmos simbolizavam pureza. A pureza inferida na vida da comunidade. A comunidade tirando a figura do fermento, como que tirando a figura do pecado,
principalmente os pecados que dizem respeito à unidade da comunidade, os pecados que dizem respeito à unidade da família, as divisões, os conflitos, as falsas doutrinas, as brigas, as discórdias e assim por diante. É interessante o que os químicos dizem sobre o fermento, que o fermento, quando colocado na massa, dali 18 segundos, ele já muda a estrutura molecular da massa. E essa massa não será mais a mesma. A partir de 18 segundos, mudou a massa. 18 segundos, é muito rápido. Por vezes você leva 20 anos para construir uma vida de caráter. Em 5 minutos pode perdê-la. Por vezes demora 10 anos para construir uma carreira profissional. Em 5 minutos pode perdê-la. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Ele está falando isso se referindo aos pães que a comunidade já estava preparando para a Páscoa. E ele diz, eu sou este pão. O pão puro que simboliza a santidade que traz vida. Também uma quarta figura que aparece, a figura da gratidão sobre a salvação, pela salvação. Na Páscoa, nós devemos agradecer a salvação. Veja o versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. O que simbolizavam as ervas amargas? Toda a amargura e o sofrimento que o povo hebreu teve na época do Egito. Os 430 anos sofridos, as ervas iam sempre ser a lembrança desse tempo. Por vezes, a gente se impressiona tanto com o futuro que perde os referenciais de passado. Isso é um perigo. Sabe por que os crentes devem sempre testemunhar? E sabe por que a gente deve, mesmo que em coisas pequenas da vida, compartilhar isso nos cultos, na quarta-feira, no domingo, ou para pessoas que estão ao nosso redor, justamente porque somos gratos. E não podemos esquecer a gratidão que temos pela salvação em Cristo, pela libertação. Você lembra-se da vida amarga que levou sem Cristo? São as ervas amargas da Páscoa. Não esqueça, Jesus te tirou da terra do Egito e a tua memória deve estar impregnada de gratidão. Não de lembrar do passado com saudades, mas lembrar com dor e dizer que bom, Jesus me libertou de lá, as ervas amargas. E também a quinta e última figura, a figura do memorial. E o conselho de Deus, a orientação de Deus é, versículo 14, esse dia vos será por memorial. E o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Versículo 17, guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esses dias nas vossas gerações. Versículos 26 e 27, até vossos filhos vos perguntarem, quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Em outras palavras, a Páscoa nunca deve ser esquecida, assim como nunca deve ser esquecido o sacrifício de Cristo. Sabe por que a gente faz a Santa Ceia do Senhor mensalmente? E, aliás, deveríamos fazer semanalmente? Porque nela nós lembramos o sacrifício de Cristo. Nela nós lembramos a salvação. Quando estamos frente à mesa do Senhor, com o pão e o vinho, estamos frente ao memorial da salvação. Os memoriais eram interessantes entre os judeus. Eles não levavam, por exemplo, flores em ocasiões especiais. Levavam pedras bonitas,
para enfeite, não para atacarem alguém, né? Mas chegavam com as mãos cheias de pedras ao invés de flores. Por exemplo, você assistiu aquele filme A Lista de Schindler? Quando termina o filme, os judeus, os familiares salvos pela fábrica do Oskar Schindler, faziam uma homenagem ao Oskar Schindler e levam pedras. Depois, na próxima geração, os filhos deles fizeram também uma homenagem e levaram pedras para colocar sobre o túmulo de Oskar Schindler. E alguém perguntou, por que vocês não trazem flores? Não é um desrespeito? Eles disseram, não, é o contrário. As flores murcham, são lindas, mas para o momento. Daqui 2 dias elas terão ido, enquanto que se trouxermos pedras e colocarmos com a inscrição dos nossos nomes aqui, elas ficam para a eternidade. Daqui 100 anos, alguém vai lembrar que Oskar Schindler fez algo de bom para nós. Daqui 200 anos, alguém vai lembrar quando ler estas pedras. Isso era um memorial. E a salvação para nós é um memorial. A Páscoa foi instituída como um memorial. Não podemos esquecer a obra da salvação em Cristo. Não podemos esquecer. Um dia estávamos no estreito, no Egito, sem esperança como povo escravo, abatidos como aquelas ervas amargas. Mas Jesus nos libertou e nos trouxe para a terra espaçosa, nos trouxe para a nova Canaã, nos trouxe para o caminho de um dia estarmos com Ele nos céus pela eternidade. Essa é a Páscoa cristã. Se eu falei sobre a Páscoa judaica, não esqueça isso. O apóstolo Paulo resume toda a minha fala em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, quando ele diz: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A nossa Páscoa é Cristo. A nossa salvação é Cristo. O nosso velho Egito é a velha vida sem Deus. O velho faraó é o mundo tentando nos prender. Jesus nos chamou para uma nova vida. Eis a nossa Páscoa, a nossa passagem da morte para a vida. Vamos ter um momento de oração. Curve a sua cabeça. Agradeça a Deus pela salvação. Senhor Deus, nesta manhã, como servos e filhos teus, aqui reunidos na tua presença, ou melhor, aqui transmitindo o culto, mas aí no lar, ou através do seu celular ou computador, aqueles que acompanham o culto em família ou não, individualmente, alguns, outros em casa, outros na rua ou em outro lugar, mas que ouviram a tua palavra. Senhor, juntos sejamos edificados, que esta transmissão transponha a linha do tempo, a linha do espaço e chegue a corações, a almas carentes de ti. Senhor, tu és a nossa Páscoa, tu és o sentido da nossa vida. E hoje, especificamente, te agradecemos pela obra da salvação. Agradecemos a ti, Senhor, porque éramos escravos no Egito, hoje salvos por ti. Senhor, tínhamos a vida presa no estreito, o significado do Egito, hoje salvos por ti. Te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, feliz Páscoa. Vamos cantar mais um pouco. Queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és
és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Vamos juntos. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Diga, tu és o autor, Senhor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Fique atento aos avisos da igreja desta semana. A Rede Solidária está lançando uma campanha para ajudar os irmãos autônomos, profissionais liberais que trabalham como vendedor, ou você que tem uma pequena empresa de MEI. Você vai acessar a página da nossa igreja, abaixar uma ficha, assistir o vídeo que vai estar auxiliando você a fazer isso, e com isso você vai preencher e enviar novamente para o diácono Jair Costa Longa. Mais informações, só falar com ele ou entrar em contato pelo WhatsApp com qualquer um dos grupos. Um outro aviso muito importante também é para que os irmãos fiquem atentos aos grupos de WhatsApp. Lá estão as informações que os pastores e os presbíteros estão colocando, e é muito importante que você esteja dentro do grupo para acessar e ter as informações que a igreja estará passando. Uma outra informação importante é sobre as cestas de amor. A igreja está coletando na casa da diaconisa Lia. Então, os irmãos que também não puderem estar buscando, entre em contato com o Ricardo. Eu vou passar o telefone dele e os irmãos entrem em contato. O telefone dele é 998-1032-62. Ele estará buscando a cesta de amor. Amém? Uma outra informação importante: o canal do YouTube está aí com uma campanha para acessar 1000 inscritos.
Isso vai ajudar na transmissão para que a gente possa abençoar cada vez mais através desta mídia tão importante. Então você acessa o canal do YouTube, você pode fazer assim, você acessa o canal do YouTube, entra lá, se inscreva e compartilha para que Deus possa estar buscando e alcançando mais vidas para a glória do Senhor Jesus. Uma outra informação muito importante é sobre os dízimos e ofertas. Você também pode fazer isso acessando a página, lá tem os dados bancários, você continua abençoando a obra do Senhor, fazendo com que a obra não pare mesmo no momento de crise. Então acesse lá e adore a Deus também ofertando e dizimando. Ao longo às 19 horas haverá também mais um culto, a reprise do culto das 10. Então você acessa o link dos grupos de WhatsApp, cultue a Deus. Se possível, tire fotos, envie para o pastor Marcos ou o pastor Isaac. Isso será também uma bênção para que nós possamos enxergar e ver que toda a igreja está se reunindo e abençoando para a glória do seu santo nome. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que a graça imensurável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam, irmãos, conosco e com todo o povo do Senhor, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe. Uma feliz Páscoa.